Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem com vocês. Espero que não estejam tendo grandes dificuldades em realizar os exercícios propostos para aprendizado. E vamos aqui dar início a mais uma aula. Dessa vez nós vamos entrar no capítulo 3 do livro e o tópico vai ser sobre estruturas de controle. Bom, o que seria uma estrutura de controle? Basicamente, ele controla um fluxo de execução de um programa. Como assim? Basicamente, ele vai decidir se uma ação vai ser executada, se ela não vai ser executada, ou se outra ação será executada. Pode parecer um pouco confuso agora, mas vocês vão ver que é algo super intuitivo, é algo bem prático mesmo, é bem intuitivo. Então, bom, vamos agora para o VS Code para a gente poder dar uma analisada melhor no que é uma estrutura de controle. A gente falar sobre as estruturas de controle, como eu disse, ele vai fazer uma verificação através de uma condição ou mais se uma determinada operação é verdadeira ou não. E ele utiliza operadores lógicos. Então vamos dar uma breve introdução de o que seriam operadores lógicos e quais são. Bom, a gente tem a igualdade, que ela é representada por dois símbolos de igual. Vai colocando aí, Filipão. Coloca o hashtag e o. Coloca hashtag igual, igualdade. Aí. A gente tem o símbolo de exclamação seguido de um operador de igualdade. E ele é diferente. Ele significa que o número ou o que você quer comparar é diferente daquilo. Também temos os maiores iguais e os menores iguais. E bom, e a gente também tem operadores lógicos, que seriam os AND, OR ou NOT. AND é um operador para E, é com letra minúscula, tá? Tá. O AND seria o operador lógico para E. O que isso significa? Bom, significa que as duas ou todas as expressões têm que ser verdadeiras. Como, por exemplo, se a gente tem o valor x igual a 10 e a gente quer fazer uma comparação, x é maior do que 7 e x é maior do que 5, se as duas comparações forem verdadeiras, então o retorno é verdadeiro. Já o OR, o que ele significa? Por exemplo, só uma operação tem que ser verdadeira. Então, se a gente coloca que o x é igual a 10 e a gente faz uma comparação, x é maior do que 1 ou x é maior do que 6, ele vai retornar true, porque x é maior do que 6, mas x não é maior do que 11. Note, se a gente substituísse o OR pelo AND, nesse caso, a operação seria falsa, porque x não é maior do que 11, mas x é maior do que 7. O NOT, ele vai fazer bom, basicamente o NOT, ele vai fazer uma inversão. Por exemplo, ele vai inverter o sentido lógico. Então, uma operação que seria falsa, ela vira verdadeira, e uma operação que seria falsa, ela vira verdadeira. É basicamente isso. Por exemplo, x not maior do que 11 seria verdadeiro. Bom, agora que a gente tem em mente os operadores lógicos e já temos também um pouco de mente, já temos um pouco em mente o que seria uma estrutura de controle e para que serve, vamos aprender um pouco agora a sintática. Como que a gente passa isso para o código? Bom, em Python a gente utiliza a palavra reservada if, que literalmente significa se.
Bom, diferente de outras linguagens, não precisa de parênteses. É claro, você pode utilizar parênteses para fazer algumas comparações lógicas mais complexas, que é até recomendável, porque evita até erros de lógica mesmo. Mas o if, você vai passar uma condição, você vai passar um valor, e depois você passa uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele executa o comando. Bom, diferente de outras linguagens, eu acho que isso aqui é importante salientar. Bom, para quem nunca mexeu com programação, não se preocupe. E, bom, para quem já mexeu com programação e não sabe sobre Python, aqui não utilizamos chaves, como por exemplo em Java ou em C. A gente utiliza blocos de indentação. Como assim? Após essa comparação, nós vamos colocar dois pontos, bem após o 10, sem saltar espaços nem nada. E depois, observe que quando a gente apertar Enter, o próprio editor ele já vai soltar essas linhas. Por que ele solta essas linhas? Porque todo o código que está aí dentro ele vai ser executado se o if for verdadeiro. Se a gente colocar algo fora desse campo de indentação, ele não vai funcionar. E note, é extremamente obrigatório você ter algo depois desse bloco. Como assim? A gente não pode simplesmente colocar if x igual a 10, dois pontos, e embaixo escrevermos um print, sem soltar o bloco de indentação. Por mais que a operação seja verdadeira, isso vai resultar um erro. Então, sempre tem que ficar atento. É claro, existem algumas manobras para isso, como por exemplo, utilizando três pontos. Apaga esse print aí, ô Filipão. Coloca três pontos aí. Identado. Observe, ele já para com o erro. E se a gente tentar executar embaixo do if, fora do bloco de indentação, por exemplo, um print oi, o código ele vai ser executado. Da mesma forma que se a gente substituir os três pontos pela palavra reservada pass. Substitui lá. Mas observe, se a gente tirar essa palavra reservada ali, o pass, e tentar executar o código, observe, ele já aponta um erro. Se a gente executar, ele vai falar erro de indentação. Ele espera um bloco após o if. Bom, falado isso, vamos lá. O if, ele vai fazer essa verificação se a condição é verdadeira ou não. E ele pode ter mais de um comparador. Como, por exemplo, se o x é igual a 10 ou x é maior do que 5. Aí, roda aí. Roda. Observe. Ele executou. Vamos fazer uma substituição aqui. Vamos colocar que o x ele vale 6. Lá em cima, na primeira linha. Por que nós vamos fazer isso? Porque observe. A primeira parte, ele faz uma verificação para ver se o x ele é igual a 10. E a segunda, ele está usando um operador lógico ou para verificar se o x ele é maior do que 5. E como foi discutido anteriormente, o operador lógico ou ele vai para ele ser verdade, uma das operações ele tem que ser verdadeira, senão ele é falso também. Então, como a gente sabe que 6 é maior do que 5, então o comando abaixo vai ser executado. Nós vamos ver oi embaixo. Agora, a gente substituindo o OR pelo AND, ele já não vai retornar nada. Observe. E bom, o if ele funciona como se uma condição for verdade, então faça algo. O else é se uma condição não for verdade, faça isso. Então, abaixo do if, nós colocamos o else, dois pontos.
E bom, temos que usar os blocos de dentação e escrevemos o comando que queremos, como por exemplo o print else. Roda o código aí. O else, ele somente será executado quando o if for falso. Como assim? O else, para ele existir, você precisa de ter um bloco if primeiro. Um bloco de if pode ou não estar associado a um else. Como assim? Você pode ter um if sem necessariamente ter um else, mas você não pode ter um else sem necessariamente ter um if. E o else ele é executado toda vez que a operação do if ela é falsa. Observa que ele não apareceu o oi na tela, somente apareceu o else. E a gente pode ter um if embaixo do if. Como assim? Vamos supor que a gente troque ali. Vamos remover o end x maior do que 5. Vamos colocar if x maior do que 5 e rodar o código. Vamos ver o que vai aparecer. Bom, somente apareceu o if de baixo. Isto porque nós declaramos ali em cima que o x é igual a 6. Vamos substituir o valor de 6 para 10 novamente e ver o que acontece. Observe, ele executou oi else. Poderíamos colocar também um else ali embaixo e, é claro, teríamos apenas um else. Isso é extremamente importante. Vamos substituir ali o valor de x. Vamos colocar que x é igual a 4 e executar o código. Ele executou o else. Mas vamos fazer uma comparação um pouco mais. Vamos brincar um pouco com isso. Vamos tirar esse maior do que 5 e colocar menor do que 5. E vamos executar o código. Ele printou somente o else. Note, o else ele está relacionado com o if de cima, não com o if de baixo. Não com o if mais, não com o if mais acima, mas sim o primeiro if que o else encontrar. Como assim? A primeira operação verificava se o x era igual a 10, que não é verdade, porque o x é 4. Já a segunda verificação verificava se o x é menor do que 5, que é verdade, pois x é igual a 4. Então o else ele não vai ser verdade. Já se a gente substituir o valor ali de x para 10 e executar o código, o que, que a gente vai ter? Substitui lá, Filipão, coloca 10, roda o código. Observe, temos oi, tchau. Porque o else está associado com a segunda verificação de controle. Nós temos em Python algo chamado elif. Como assim? É uma mistura de else com if. Basicamente, ele vai fazer uma verificação. Como assim? Você terá o if, o elif, ele necessariamente está associado a um if. E, bom, ele vai fazer uma verificação. Basicamente, o elif, ele é um se não se, em termos, assim, bem vagos. Como assim? Se o if falhar, ele vai fazer uma nova verificação sem usar um if abaixo. Por quê? Quando você usa um if abaixo, você tem você tem a porcentagem de chance dos dois ifs serem acionados e às vezes não é o que você quer. Mas se um if falha, você pode usar um elif para verificar se a condição é verdade. O elif, ah, if else, else if, é, aham, aham. O elif, ele basicamente é um else if. Você vai ter
você vai verificar, você vai ter uma. Oh, meu Deus! Ele é basicamente um else if. Se a condição não for verdade, você vai executar uma nova condição para verificar se ela é verdade, que se ela for verdade, você vai executar a condição. Bom, dito isso, vamos para alguns exemplos práticos de como que a gente poderia utilizar a estrutura de controle e tal. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, apaga tudo aí. Tá, vamos fazer um programa que vai verificar se a pessoa ela é maior de idade ou não. Bom, uma pessoa maior de idade é uma pessoa que tem uma idade acima ou igual de 18 anos. Para isso, nós vamos receber do usuário uma entrada, então vamos criar uma variável chamada idade. Bom, vamos receber do usuário e agora a gente vai fazer uma verificação. Vamos colocar if idade maior do que 18 anos, maior ou igual, perdão. Então, se essa condição for verdade, você vai usar o print para exibir uma saída dizendo que você é maior de idade. Se não, vamos exibir você não é maior de idade. Vamos executar o programa agora. Colocando uma idade de 18, por exemplo, você é maior de idade. Vamos colocar uma idade agora de, por exemplo, 16 anos. Você não é maior de idade. Bom, a gente sabe que é possível pessoas de 16 anos votarem, então vamos fazer um elif, na qual vamos verificar se a idade da pessoa ela é igual a maior do que 16 e menor do que 18. Bom, adicionamos algumas alterações em nosso código. Vamos rodar aqui e vamos colocar primeiro o valor 18 para verificar se não teve algum problema. Observe, tivemos a resposta esperada, que é você maior de idade. Vamos colocar agora 16 anos. Você não é maior de idade, mas pode votar. Vamos colocar 17 anos agora. Você não é maior de idade, mas pode votar. Observe, alguns de vocês podem estar se perguntando por que não usamos o operador lógico AND. E não é necessário, porque na primeira condição estamos verificando se a idade ela é maior ou igual a 18. Se a gente colocar o end menor do que 18, a condição de cima ela já está atendendo os requisitos, então não seria muito necessário. Vamos executar novamente, colocando uma idade inferior a 16. Você é menor de idade, não pode votar. Bom, para encerrar esse tópico, vamos pegar algum exercício do livro e resolver aqui com vocês para sanar quaisquer dúvidas que tenham ficado. Bom, o exercício escolhido aqui foi o 3. Basicamente, ele está pedindo, você vai ter um preço para um valor do ingresso e ele vai fazer uma verificação se a pessoa tem ou não direito ao desconto. A pessoa ela tem direito ao desconto se ela tiver idade menor do que 12 ou maior do que 60. Se ela tiver na faixa de 13 a 59 anos, ela não vai ter direito a desconto. E o desconto ele é de 50% do preço do ingresso. Então vamos ali para o nosso VS Code resolver esse problema. Vamos definir aqui um valor para o ingresso. Vamos criar uma variável chamada ingresso e
atribuir o valor de R$ 26 a ela. Agora vamos pedir do usuário para ele inserir a idade. Então vamos criar uma variável chamada idade. Bom, agora vamos usar a estrutura de controle. Vamos fazer primeiro a verificação se a pessoa tem idade menor do que 13 anos e vamos utilizar o ou. Coloca o or também, né, campeão? Or, idade maior ou igual a 60. Vamos colocar abaixo. Você tem direito ao desconto do ingresso e vamos informar quanto que vai sair o ingresso. E se a operação não for verdadeira, a pessoa irá pagar o preço integral do ingresso. Vamos colocar aqui uma idade de 12 anos para fazer um teste. Você tem direito ao desconto, o valor pago é de R$ 13, que é 50% do preço do ingresso. Vamos executar novamente. Vamos colocar agora 60 anos. Você tem direito ao desconto. Vamos executar mais uma vez e vamos colocar um valor absurdo, 9.999. Você tem direito ao desconto. Bom, a parte da verificação da idade, ela aparenta estar correta. Vamos fazer a verificação do else. Vamos colocar uma idade que está na faixa. Vamos colocar agora um valor que está na faixa. Vamos colocar, por exemplo, 19 anos. Você não tem direito ao desconto, o valor pago é 26. Bom, com esse exemplo encerramos o tópico de estruturas de controle. Vamos postar um exercício referente a essa aula. Quaisquer dúvidas que estiverem, fiquem à vontade para entrar em contato via e-mail ou Moodle. É isso. Uma ótima semana.